nesse lugar. Oh, como nós te amamos, doce Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu amigo, aqui nesse lugar. Eu tenho sede de ti. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ser. Eu tenho sede como um deserto por água. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você?
amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Aonde eu vou sem você? Não sobra nada, não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Eu não te deixarei. E onde eu vou, eu te levo comigo, meu amado. Eu te levo comigo, eu te levo, meu amado. Eu te levo comigo, eu te levo comigo, meu amado. Meu melhor amigo, eu te levo comigo, eu te levo. Eu te levo, eu te levo, meu amado. Pois sem ti não sei viver, sem ti não sei viver. O meu lugar de encontro, o meu lugar de encontro é em ti, Jesus. E eu te levo, eu te levo, meu amado. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, nós nos rendemos, eu me rendo ao teu agir, e o meu anseio é permanecer
pode cantar isso? Eu me rendo ao teu. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. E este é o meu lugar. Eu quero estar em tua presença, permanecer em tua presença, permanecer em ti, videira verdadeira, Jesus. Oh, e não há nada que eu queira mais, e não há nada que eu precise mais que a tua presença, que a tua glória, Jesus, 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 atrai meu coração a ti, atrai meu coração a ti. Dia após dia, mais fome, mais sede de ti, atrai meu coração a ti. Oh, atrai meu coração a ti. Oh, dia após dia, mais fome, mais sede de ti, mais fogo em meu coração, mais fogo em meu coração, mais fogo em meu coração, fogo de amor pelo meu amado, pelo meu amado, Jesus, Jesus. Oh, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, pra te adorar.
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Jesus, o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ronombrioso de
alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vocês estão bem? Tudo certinho? Olha que coisa boa, temos uma princesa aqui. Muito bem, gente, que coisa boa. Mãe da irmã Eliane. Como é o nome dela? Elizabeth. Muito bem. Gente, quem trouxe aqui os familiares hoje para o culto da família? E aí, quem é esse rapaz? Fala aí. E aí, o primo dela, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? E essa moça do seu lado? Como é seu nome, moça? Lu. Tuane, meu Astronildo, um prazer. Alguém mais aqui? Alguém mais? Deixa eu ver. Rostinhos novos. Tá lá. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, né? Tem mais alguns lá atrás, mas tá tudo bem. Ok, gente, sejam bem-vindos ao culto da família. Esse é um culto que a gente faz com a ideia de que a nossa família venha à igreja e conheça um pouco aquele lugar que você frequenta, que você vem, né? E às vezes é importante os pais saberem para onde que seus filhos estão indo, né? Para onde que a minha irmã vai toda semana, minha mãe, a família conhecer esse lugar, não é assim? Muito bem. Então deixa eu ler com vocês Mateus capítulo 19, versículo 3 diz assim: Vieram a ele, a Jesus, né? Se vocês quiserem acompanhar, está em Mateus capítulo 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Não tendes lido que é assim que está escrito lá no princípio? De modo que já não são dois, mas são um. São uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Vocês podem repetir essa parte comigo? Entretanto, não foi assim desde o princípio. Muito bem. Então, esse é um texto conhecido. É um texto muito conhecido de nós cristãos. Mateus capítulo 19 fala sobre casamento, né? Então, as pessoas chegaram para Jesus e quiseram experimentar Jesus acerca da questão do divórcio. E, na verdade, a intenção aqui era desmoralizar Jesus, né? Jesus era um novo profeta que estava chegando, era um novo mestre que estava chegando, e os ensinos dele desafiavam aqueles religiosos mais antigos, né? E então eles queriam arranjar algum jeito de descredibilizar Jesus, causar algum escândalo ali, algum mexerico, alguma coisa, para que ele perdesse o moral, né? E aí vieram com essa resposta, com essa pergunta para Jesus acerca de divórcio. O Senhor está certo? O homem repudiar a sua esposa? Jesus nem diz que sim nem que não. Ele vai argumentando. É interessante esse modo de ensino, porque não dá uma resposta pronta. Vamos raciocinar? Mais ou menos é assim a proposta. Vamos pensar? Aí, eles começam dizendo: Moisés deu carta de divórcio. E aí, o que o senhor fala? O senhor é maior do que Moisés? Vai desafiar Moisés? Como é que é? E aí, na ideia deles, pronto, peguei você. Não tem para onde sair. Aí Jesus fala: de fato, Moisés, grande homem de Deus, realmente permitiu que se houvesse carta de divórcio. Mas por que ele o fez? Porque vocês são coração de pedra. Às vezes a gente quer emendar o casamento, mas não tem jeito, porque é dois coração de pedra. O que é que pode se fazer com coração de pedra?
Ninguém quer ceder nada. Ninguém quer ajustar nada. Ninguém quer crescer. Como é que isso vai dar certo? Não é? Porque casamento, ele é um lugar onde a gente desiste de ser menino. Quem quiser ser menino no casamento, lascou. Não dá. Casamento é coisa para cabra macho. E é coisa para mulher fêmea. Quem não for macho, vai durar pouco. Ah, eu não pensava que era isso, né? Eu não sabia que era assim. Eu achava que era como. Não é? Era sombra e água fresca? Não. Tudo aquilo que vale a pena dá trabalho. Tem esforço, tem sangue, tem lágrima, tem sofrimento, tem dor. Não é? Aí você chega hoje, pessoas bem velhinhas. Vocês já viram aquelas fotinhas tão bonitinhas, né? 2 idosos. Bem bonitinho. Aí você diz, meu Deus, meu sonho. Quer passar pelo processo? Não, quero não. Então esquece. Não vai ter, não. Vai chegar lá no final com a bengalinha, sozinho. Porque nós somos muito orgulhosos, né? Outro dia eu estava vendo Vocês já viram aquele negócio que tem na internet de... Esse episódio era um casado contra 30 divorciados, uma coisa assim. Essas coisas, né? Tinha lá 30 divorciados e um cara casado. E a ideia era, vamos debater aqui. E aí todos que chegavam diziam, eu estou muito feliz. Estou muito bem, né? Graças a Deus, estou só. Mas eu me lembro especificamente de um que chegou e ele disse, né, que estava muito bem, 50 e poucos anos o cara já tinha. Estou muito bem, estou feliz, estou pleno. E aí o cara só perguntou assim, me diga uma coisa, quem é que vai tirar a tua fralda quando tu estiver usando? Aí ele, nunca pensei sobre isso, né? Fralda? Ou vocês acham que vocês não vão usar fralda? A gente usa a fralda quando é bebê e usa a fralda quando fica gagá. No início você diz cacá. De noite, quando fica do outro lado é gagá. Né? Fica gagá. E quando você fica gagá, você vai usar a fralda. Horrível essa conversa. Não, a pregação já ficou ruim, né, gente? Eu, toda a vida, Diego, próximo domingo, viu, cara? Vamos trocar o pregador domingo que vem. E essas pregações real chatas, mano. Você vem pra cá pra falar coisa triste. Quem é que quer pensar que você vai ficar velho? Ninguém, né? Mas vai. Hoje eu já estou com 51, ontem eu tinha 18, lindão, maravilhoso. Hoje eu tenho 51, já sou avô. Quem pensou um negócio desse? Não é? Há um dia atrás, o Davi era do tamanho do filho dele. Você consegue imaginar um negócio desse? Há alguns anos atrás, o Davi era o Asaf. Hoje, ele já é pai do Asaf. Né? E hoje eu já tenho um netinha quase da idade do Asaf. É complicado. O que é que isso significa dizer? Que eu estou ficando o quê, velho? E aí... Beleza, eu sou divorciado, eu sou não sei o quê, eu estou feliz. Mas quem é que vai tirar a tua fralda? Quem vai te limpar quando tu precisar usar a fralda? Aí quando o cara fez essa pergunta, aí o cara ficou desconcertado, né? E olha só o que o casado disse. Ele disse o seguinte, eu vivo para a minha família. Eu trabalho para a minha família. E eu fiz um seguro de vida para a minha família. Para que quando eu morrer, mesmo morto, eu vou continuar servindo ela. Aí o cara se levantou e disse, você é fora da curva. E foi-se embora, lá para o cantinho dele se sentar. Não tem argumento para conversar com você. Ok? Então veja, ok, eu não quero divorciar, eu quero construir uma família. Tem renúncia. Não dá para você ter tudo. Eu quero ter o mundo, eu quero curtir, eu quero me comportar como um garotão, eu quero viver como um garotão, como uma garotona. E ter uma família? Não dá. Não dá para ter as duas coisas. A gente vai ter que fazer uma escolha. Porque construir uma família vai precisar trabalho.
O nome é construir. Dá trabalho. É tijolo após tijolo. É todo dia um tijolinho. E às vezes vem um diabo do inimigo que derruba e os tijolos caem. Aí você tem que fazer o quê? Junta de novo. Junta de novo. Aí bota uma argamassa mais forte, bota uma coluna onde não tinha, faz um reforço, alguma coisa, para que o diabo não venha derrubar amanhã de novo. A gente toma algumas precauções, né? A gente toma cuidado com algumas coisas. Então, veja, os caras vieram argumentar com Jesus e ele falou, olha, Moisés de fato deu carta de divórcio, mas foi por uma razão simples. O coração de vocês é de pedra. Nem Deus pode ajudar se o coração é de pedra. Que imagine o pastor. O pastor fica lá tentando conciliar as coisas. Meu irmão, a irmã, você quer? Vamos pensar direitinho. Olha dessa forma, porque é que tu não... Oxi, se o coração é de pedra que nem Deus entra, mas como é que eu vou entrar? Eu só posso ter alguma sorte num coração que Deus teve acesso. Se Deus não tem acesso, eu estou ferrado, não tenho como fazer nada. Né? Porque a gente cuida de alma. O médico cuida de corpo. Ele está com anestesia em você, dorme, aí te rasga todinho, sem que tu nem saiba. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que tratar você acordado, sentindo todas as dores, né? Não posso dar anestesia da alma para cuidar de você. É doendo, gemendo e chorando e a gente fazendo a cirurgia. Cuida de alma é diferente de quem cuida do corpo. Então, a dureza do coração foi esse impedimento de que a família fosse restaurada. E aí o Senhor continuou conversando e ele citou uma frase muito interessante. Ele disse, ok, Moisés deu carta de divórcio, mas eu quero lembrar a vocês uma coisa. Não foi assim desde o princípio. O que é que Jesus queria chamar a atenção para isso aqui? É que, quando Deus pensou o casamento, ele tinha uma coisa em mente. Por isso que Jesus fala, no princípio não era assim. Então, Deus tinha um projeto, Deus tinha um programa, Deus tinha um pensamento acerca de como seria a família. Mas o que aconteceu? Nós começamos a construir o nosso, não aquilo que Deus pensava. A Bíblia diz que nós começamos a buscar os nossos próprios caminhos e não quisemos o caminho de Deus. Deus tem um caminho. Eu estava conversando com os irmãos e eu estava ilustrando da seguinte forma. Imagine uma mulher que vai fazer um crochê. Você que está vendo ela fazer um crochê, você diz, o que essa mulher está fazendo? Ela fica ponta a ponta, ponto para cá, ponto para lá, puxa para cá, estica para ali. E você fica, que raio que essa mulher está fazendo? A gente não sabe, né? Mas na cabeça dela tem um desenho. E se você tiver paciência, daqui a pouco você vai ver. Pode ser a meia de um bebê, pode ser uma decoração para a mesa, pode ser aquele negocinho que a gente bota o pires em cima, com cores diferentes, vermelho no centro, azul depois, branco depois. Como foi que essa pessoa fez isso? Tinha uma rosa, tinha não sei o quê, mas tudo aquilo estava na cabeça dela. A gente que está vendo não tem a menor ideia do que vai sair dali, mas ela sabe de onde vai. Então, quando Jesus fala, não era assim no princípio, tinha um desenho na cabeça de Deus. Mas aí, em vez da gente fazer o nosso crochê, pensando no desenho de Deus, a gente fez o nosso mesmo. Eu vou fazer o mesmo. E aí, de repente, na cabeça de Deus era um jardim, nós fizemos um cachorro. E disse, não era cachorro não, menino. O desenho era outro. Eu fiz uma coisa que Deus nem imaginou, nem pensou. E no final das contas, eu vou querer uma abelhinha para pousar lá na flor. Não vai ter, porque você fez um cachorro. O cachorro não quer flor, não quer abelha, não. Né? Agora, se tivesse seguido o projeto que era uma flor, talvez tivesse uma abelhinha ali por perto. Mas não tem. Porque o projeto foi você que fez, não foi que Deus desenhou. Então, veja, esse projeto família, ele é uma coisa tão incrível que o pensamento que eu tenho é que Deus pensou assim, né? Porque você sabe que a Trindade, ela é uma unidade perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, lá no céu, você tem essa unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que é um mistério para nós. É um mistério para a teologia, é um mistério para a fé cristã. Como é que você explica a Trindade? Não tem explicação.
lógico, não tem. Porque a Trindade são 3 pessoas e essas 3 pessoas são um. Como é que a gente entende isso? Nossa cabeça limitada não dá para entender. Não consigo entender. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, mas os 3 é um. Eu digo, não dá. Ou é 1 ou é 3. Não dá para ser. Não, mas a Trindade é assim. Eu não entendo. Aí o que Deus faz? Ele pega essa coisa altamente complexa, que é a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa unidade perfeita, e disse, agora eu quero estabelecer isso dentro da casa. Vai ter o Pai, vai ter a mãe e vai ter o Filho. E eles vão ter uma unidade tão perfeita quando nós temos aqui em cima. Eu quero transferir o céu para dentro de cada casa. Mas aí nós fizemos exatamente o contrário. A mulher virou o cão, o homem virou o gato e o menino virou o rato. Não se entende. O cachorro corre atrás do gato, o gato corre atrás do rato, e é uma esculhambação. E ninguém consegue se entender, porque acabou virando uma coisa que não era o projeto de Deus no início. É para ser Pai, Filho e Espírito Santo, dentro de casa. Pai, a mãe e o filho. Não é? E a gente não pode virar um bicho diferente, porque a gente tem que ser um espelho daquilo que é no céu. Então, quando isso não acontece, nós não estamos reproduzindo aquela imagem que Deus tinha para que nós vivêssemos. Então, você vê, por exemplo, hoje o problema do ateísmo, né? O problema do ateísmo, acredita-se que é por falta de paternidade. Não sou eu que digo, eu só acho essa tese interessante. Você vê uma pessoa ateia, pode ir atrás, ela tem problema com o pai. Quando você chega e apresenta para ela a ideia de Deus, ela não aceita. Por quê? A figura de Deus no Novo Testamento é pai. A pessoa que não teve paternidade, ele não entende o que é esse conceito, não sabe o que é ser pai. E a imagem mais linda que nós temos de Deus é a imagem de Deus como pai. Em toda a Bíblia, você vai ver Deus se manifestando com outros nomes. Não é? O Jeová, nossa bandeira, é aquele que derruba exército, que quebra exército. É aquele que derruba a muralha de Jericó, é aquele que é poderoso, é aquele que rasga o mar vermelho ao meio, é aquele que envia as 10 pragas do Egito e faz coisas espetaculares. Esse é o Deus que o Antigo Testamento conheceu. Mas quando chega no Novo Testamento, Jesus vem para nos revelar o Pai. Mas que Pai? Se os judeus nunca tiveram revelação de Deus como sendo seu Pai. Eles não tinham revelação do que era paternidade. E Jesus veio para ensinar paternidade. E por causa desse ensino de Jesus acerca de paternidade foi que ele morreu. Porque ele dizia, Deus é meu próprio Pai. Então os caras disseram, nós vamos matar você. E eles disseram, por que você vai me matar? Ele disse, porque tu dizes que Deus é teu próprio Pai. E ao fazer isso, diz que tu é igual a Ele. É heresia. Aí pegou Jesus e foi matar. Então, Jesus pergunta, vocês estão me matando por qual boa obra que eu fiz? Disseram, nenhuma. Nós vamos matar por causa do que tu está dizendo. E tu está dizendo que Deus é teu Pai. Matou. Aí a gente olha hoje para trás e diz assim, judeu burro. Matou Jesus porque Jesus trouxe uma revelação de Deus como Pai. Sim, mas nós estamos 2000 anos depois e nós ainda não entendemos também que Deus é nosso Pai. Nós estamos muito prontos, muito rápidos para aceitar Deus como Deus, que derruba, que destrói, que constrói, que cria, que é poderoso, que é extraordinário, que é aquilo, mas nunca como Pai. Porque o Pai é aquele que está perto. O Pai é aquele que segura na mão, o Pai é aquele que está junto, né? O Pai é aquele que sofre junto, o Pai é aquele que, se você cai, ele cai junto, só para pegar você de volta. A gente não entende Deus nesse conceito só nunca. Eu só consigo entender Deus como Deus. Forte. É como aquela música aquela historinha como é? A formiguinha, né? A minha esposa estava lembrando esses dias dessa historinha. Diz que a formiguinha estava andando na neve e aí de repente um bloco de neve
caiu e prendeu o pezinho. Aí ela olhou para o céu e disse, ó Deus. Não sei se a história é assim, que faz tempo que eu não conto ela. Mas o fato é que ele olha... Não, eu acho que é o rato, o gato. Deixa eu ver aqui se eu me lembro, meu Deus. Como é que é a história? Não me lembro, mas vou contar mais ou menos. Então é como se ele tivesse olhado para o rato e disse, ó rato, tu que é tão forte, solta o meu pezinho. Aí o ratinho diz, eu não posso, mais forte do que eu é o gato. Aí a formiguinha fala com o gato, ó gato, tu que é mais forte que o rato, desprende o meu pezinho. Aí o gato diz, não posso não, mais forte do que eu é o cachorro, que corre atrás de mim. Aí a formiguinha fala com o cachorro, ó cachorro, tu que é mais forte do que o gato, que é mais forte que o rato, desprende o meu pezinho. O cachorro disse, eu não posso, porque mais forte do que eu é o homem. Aí fala com o homem, ó homem, tu que é mais forte do que o cachorro, que é o gato, desprende meu pezinho. Disse, eu não posso, porque mais forte do que eu é o sol. Ó sol, desprende o meu pezinho. Disse, eu não posso, mais forte que eu é o muro. Eu sei que ele vai com essa conversa até que chegue em Deus. Ó Deus, tu que é mais forte do que o muro, tu que é mais forte do que o sol, tu que é mais forte do que o homem, tu que é mais forte que você, desprende meu pezinho. Aí, plim, soltou o pezinho da formiguinha. E ela pôde viver a sua vida. Por que eu estou contando essa história? Porque nós estamos muito prontos a aceitar Deus como aquele que é tão poderoso, tão forte. Mas como aquele que é pai, aí não. Então 2000 anos se passaram e nós continuamos tão estúpidos, tão ignorantes quanto aqueles judeus que prenderam Jesus. Se ele vivesse hoje, a gente ia dizer, nós vamos te matar também. Porque que conversa é essa de pai? Até hoje nós também não aceitamos a ideia de Deus como nosso próprio pai. Ainda é um mistério que nós precisamos de revelação do Espírito Santo para entender, para receber a revelação de que Deus é nosso próprio pai. E na revelação de Deus como nosso próprio pai é onde vai haver a mágica que vai derreter a neve, que vai soltar nosso pezinho para a gente viver a nossa história. Nosso pezinho está preso por causa de uma neve, que se você tiver revelação de que Deus é seu pai, aquilo se solta e você fica livre. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Então, no princípio, Deus tem um pensamento acerca da família. Dentro da família, a figura do pai representa Deus. O pai é Deus. Olha que terrível. Agora, quantos filhos não conseguem receber uma pregação acerca de Deus como pai, porque eles olham e dizem, pai? Aquele que eu tive? Não, eu não estou pronto a me relacionar com Deus, imaginando que Ele é como o meu pai foi. Aquela imagem está destruída acerca da paternidade na nossa vida. É claro que isso não é para todo mundo. Tem gente que tem pai incrível, realmente. Mas não é a maioria. A maioria realmente são pais bem destrutivos. Não é? Ou seja, por causa de bebida, ou seja, por causa de mulheres, ou seja, por causa de abandono, ou seja, por causa de tantas e tantas coisas que destruiu o coração daquela criança. Cresceu um adulto altamente frustrado, porque não sabe o que é ser pai ou ter um pai. Mas Deus tinha um desenho no princípio. Ok? Então qual é a ideia de Deus? É que a gente se converta. E a gente comece a assimilar qual é o projeto dele. Porque Deus tem um projeto para que o homem seja de acordo com aquele projeto. Deus tem um projeto para que a mulher seja como Deus pensou e para que o filho seja como Deus pensou. Se a gente se converter, nós vamos ter um céu dentro da nossa casa. Porque esse foi o projeto de Deus desde o começo. Então Jesus disse, vocês estão falando sobre divórcio, repúdio, legal. Vocês querem que eu assine embaixo? Vou assinar não. Porque esse não é o projeto de Deus. Vocês que criaram o caminho de vocês. Não foi o que Deus fez, não. O que Deus fez é diferente. É muito diferente. Amém, gente? Então, espero que você queira construir dentro da sua casa esse ambiente de gerar a sua casa um céu. A nossa casa, ela precisa ser aquele lugar que a gente quer voltar no final do dia. Você sabe aquela pessoa que sai do trabalho e do trabalho vai para a academia, da academia vai não sei para onde,
Aí vai ver o amigo. E vai ver não sei quem. Por causa de quê? Porque eu só quero chegar em casa para tomar banho, comer alguma coisa, dormir e amanhã cedo acordar para eu sair fora. E por que você está assim? Porque a casa não é um lugar para onde você quer voltar. Isso não é um lar. E nós precisamos trabalhar para construir a nossa casa um lar. O lar, ele vai ter o seu cheiro. Ele vai ter o seu gosto. Você sabe disso? Ah, eu não gosto da minha casa. Mas a sua casa é o seu reflexo. Se a sua alma for cheia de espinhos, a sua casa é um lugar cheio de espinhos. Ninguém quer estar lá, não. Vocês estão aqui, gente? Se a pregação ficar chata, vocês avisem, tá bom? Mas é porque a gente precisa conversar sobre essas questões. Porque ser crente... Você quer saber um lugar mais legal para a gente ser crente? É dentro de casa. Convivendo com a mamãe, convivendo com o marido, convivendo com o nosso filho. Não tem lugar que a gente seja mais esticado, desafiado para crescer do que dentro de casa. Porque é um monte de criatura cheio de egoísmo, cheio de vontades próprias, não é? E cada um quer prevalecer sua vontade. Ninguém doa nada, ninguém cede nada. E vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim. Aí tem algumas pessoas que concluem o seguinte: bom, já que o casamento é tão difícil, é melhor virar só. Ficar só. Deixa eu te contar. Acho que eu já falei para vocês isso aqui, mas eu achei muito legal. Alguém estava comentando que viver isolado é tão prejudicial quanto uma pessoa que fuma há 16 anos. Quem já pensou nisso? Viver só. Se isolar. Aquilo causa tanto mal à alma quanto alguém que deliberadamente está fumando, se drogando para se matar. A gente acha que isolar, ficar isolado, vai trazer benefício. Não vai trazer benefício. Nós somos criados para estar juntos. A Bíblia diz que Deus criou o homem e depois o Senhor disse, olha, veja, Deus terminou a obra dele e disse, e viu Deus que tudo era muito bom. Mas logo em seguida, depois de um tempo, ele olhou Adão e disse, não é bom que ele esteja só. Deus voltou atrás no que ele disse. Ele disse, ficou tudo muito bom. Ele disse, menos um detalhe. Não é bom que Adão esteja só. Vou fazer uma auxiliadora para ele. Aí Deus disse, agora está pronto. Agora ficou massa. E aí quando ficou massa, Adão disse, porra, agora eu vou estragar. Aí ele foi lá e estragou, filho da mãe. Até hoje está tudo esculhambado. E a gente tentando consertar as coisas. Mas quem foi que fez? O Adão. O desenho de Deus está perfeito. O Adão que foi que esculhambou o negócio. E a gente está até hoje, 6.000 anos depois, tentando. Negrada, a gente tem que virar homem, macho. Né? Aí os homens dizem, como é que vira homem? Vou já explicar para vocês. Como é que vira homem? Não é fácil, não. Né? Mas quem estragou esse negócio todo? Foi o esculhambado do Adão lá, que fez esse negócio. Então veja, quando Jesus salvou você, ele salvou você para, através de você, transformar o mundo. Eu quero trazer essa consciência para os meus irmãos, porque quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente entrega para quê? Para ir para o céu. Esse é o apelo, esse é o convite, negrada. Ó, veja, quando terminar aqui eu vou dizer para vocês, negrada, se você quiser ir para o céu, precisa aceitar Jesus. Ele é o único caminho que leva para o céu. Eu vou dizer isso, eu vou pregar isso, eu ensino isso, a igreja prega isso, o evangelho prega isso, Jesus mandou pregar isso. Só tem um caminho que leva para o céu. Tem um caminho largo, que leva para a perdição, e tem um caminho estreito que leva para a vida eterna, para a salvação. Ou você vai num, ou você vai no outro. Só tem dois. Um para a perdição, outro para a salvação. Entra no estreito, que vai para a salvação, certo? Então essa é a nossa pregação. Veja, então a pregação inicial para todo cristão é: aceite a Jesus como seu único salvador para você ir para o céu. Mas enquanto a gente não vai para o céu, o que é que a gente vai fazer aqui? Deus tem uma expectativa. Porque se nós nos tornamos filhos de Deus, nós precisamos transformar esse mundo naquilo que Deus pensou que ele fosse. Porque os filhos do mal estão transformando o mundo naquilo que o cão queria que fosse. Ou vocês acham que não? Outro dia, estava vendo um videozinho aqui do Maracanãú,
2 pessoas mortas, um com um tiro na cabeça, outro com a cabeça decepada, separada do corpo. Quem foi que fez isso aí? Os filhos do cão. Os filhos do cão estão transformando o mundo naquilo que o cão quer que o mundo seja. Violento, cheio de inimigos, inimizade, crueldade, corrupção, violências das mais diferentes formas. Isso é o que os filhos das trevas estão fazendo. Tá, aí os filhos da luz estão vivendo nesse mundo. Fazendo o quê? Todo mundo de braço cruzado. Ninguém faz nada, ninguém influencia nada, ninguém nada. Que raio de luz nós somos? Se nós não estamos aqui para influenciar esse mundo, para transformar ele no reino de Deus. E onde é que a gente começa a fazer esse negócio? Dentro da nossa casa. Começa lá. Não é cuidando da casa do João, não. João, tu olha pro teu menino, João. Tu tá vendo esse menino, vai dar merda, ou vai dar coisa ruim. E o teu? A gente tem que olhar para onde? Pro nosso, não é não? Primeiro, não quer dizer que a gente não vai ajudar o filho do João, porque às vezes o João não está nem aí pro pobre do menino. E aí quem é que vai adotar? O traficante. Vem cá que eu vou cuidar tanto de tu. E se a gente pode pegar um PG infantil e cuidar dessas crianças, a gente vai fazer. É a igreja que está fazendo. Aí você está lá e diz, dá muito trabalho cuidar desses meninos. Se eu te disser que um monte de assaltante de banco podia estar aqui. Aí quando eles crescem, tu diz, como é que pode? Um menino que ia para a igreja, mas tu não influenciou ele. Tu não chegou junto. Está aí, traficante. Está aí, o assaltante de banco. Está aí, assassinando gente no meio do mundo. Que deveria ser outro tipo de criatura se você tivesse investido. Se você tivesse cuidado. Porque o João mesmo não está nem aí, o pai dele. Tanto é que a gente vê aqui, 12 da noite, um monte de adolescente, 11 da noite, um monte de adolescente. Deus sabe de onde que vem, para onde que vai, o que estava fazendo. Cadê os pais desses meninos? Não sei. E não sabe mesmo não vai nem no colégio. Para saber o que está passando, o que o menino está fazendo, o que houve, como é. Não quer nem saber. Cria menino como se fosse batata. E aí onde é que entra a igreja? Exatamente aí. Porque a gente entende que essas criaturinhas, se elas forem cuidadas, elas serão uma geração abençoada. Vem de uma família destruída, mas eles vão desejar e querer construir uma grande família. Porque nós temos visto isso aqui acontecer repetidas vezes. Meninos que você olha e diz, meu Deus, não tem futuro. Cuida. Vai ter futuro. Vai ter futuro, cuida, vai ter futuro. É o trabalho da igreja. Então o Senhor nos salvou para ir para o céu. Glória a Deus, vamos para o céu. Mas enquanto não vai, vamos fazer o quê? Estabelecer o reino de Deus aqui. E como é que a gente vai construir o reino de Deus aqui? Transformando esse mundo do jeito que Deus pensou que ele fosse no começo. Isso é fazer a obra de Deus. De repente a gente pensa que fazer a obra de Deus é ser tão espiritual, né? Mas uma forma de ser espiritual é produzindo coisas boas, sementes boas no reino de Deus. E cuidar de criança é um poderosíssimo. Porque ali você está plantando sementes de uma geração. Aqui, na infância. Depois que chegou na adolescência, você vai querer ajudar, há uma chance terrível de você fracassar. Porque na adolescência os hormônios já chegaram, os amigos já chegaram e tal, e já tomou conta do coração, não tem mais espaço não, já perdeu. Enquanto é criança, pode se construir solidez ali dentro. E esse é o nosso trabalho, nós somos chamados para transformar o mundo naquilo que Deus tinha em mente quando Ele criou. Estamos juntos, gente, aqui? Muito bem. Outro texto aqui de Malaquias, capítulo 2, versículo 15... É um texto bem interessante. Cadê o louvor? Vem para cá. Nós já estamos pertinho de terminar. Malaquias capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte. E não fez ele, falando de Deus, né? E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito. E por que somente um? A resposta, porque ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel com a mulher
da sua mocidade. Deixa eu comentar um pouquinho esse versículo, porque pode ser que você não tenha entendido direito. Esse Malaquias 2,15 está tendo o seguinte argumento. Porque Jesus falou o seguinte, que ele pegou homem e mulher e os tornou um. Não é assim? Está lá no texto que a gente leu de Mateus 19. Que Deus pegou homem e mulher e os tornou um. Aí esse texto aqui de Malaquias está questionando o seguinte, por que foi que Deus pegou dois e fez um? Qual o sentido disso? Era porque ele não tinha suficiente espírito, era? Aí ele pegou para economizar, disse assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele dois aqui, vamos fazer um, que aí a gente não precisa criar um espírito, né? A gente pega dois, faz um, pronto. Economiza um espírito. Aí o que o texto está perguntando é, foi por isso que dos dois ele fez um? Olha qual é a resposta. Ele disse não. Por que foi que dos dois ele fez um? Ele responde, porque Deus estava buscando para ele uma descendência poderosa. Por que foi que Deus pegou homem, marido e esposa e os transformou um? Ele disse, porque Deus está esperando uma colheita de filhos para ele. Quem é que vai gerar filhos para Deus? Um homem e uma mulher que teme a Deus. Por isso que Deus pega o espírito do homem, o espírito da mulher e junta. E dos dois faz um. Porque o que vier dali vai ser descendência de Deus. Preste atenção por que eu estou dizendo isso. A delinquência, ela só cresce na terra. Homens criminosos só crescem. Ou vocês não têm percebido isso? A violência, ela só cresce. Ano após ano, só cresce. E não é crescer 1, 2, 3, não. É aos milhares. Aos milhares. Todo mundo que tem crime não está preso. Um monte está solto. Se fosse preso, talvez sobrava bem pouquinho. É como diz aquela música, se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Ou seja, a maioria da população virou delinquente. Antes, você tinha os pais que eram zelosos para gerar cidadãos. Hoje, os pais roubam junto. Assalta junto. Se o menino quiser seguir o caminho direito, o pai chega, seu idiota, seu burro. Olha que loucura. O pai que deveria estar criando uma geração para Deus, está criando uma geração para o cão. Agora a pergunta que eu digo é, como é que vai barrar isso? Como é que vai parar isso? Como é que vai acabar com isso? Só tem um jeito. Não vai ser Lula. Não vai ser a polícia solidária. É bobagem, amigo. Ah, nós temos que ter uma polícia cidadã. Bobagem. Nós temos que humanizar os presídios. Bobagem. Nada disso resolve. Já foi feito e feito e feito e feito. Nunca resolve. Por que é que não resolve? Porque o único jeito de você acabar com a delinquência está lá no livro de Malaquias, no último capítulo. Capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz, eu estou enviando a unção de Elias. E esta unção vai converter coração dos pais aos filhos e coração dos filhos aos seus pais, para que eu não fira a terra com maldição. Só tem uma forma. Como é que a gente sabe que uma terra está debaixo de maldição? Quando você vê jovens morrendo. Você quer saber se uma terra está debaixo de maldição? Veja os jovens morrendo. O que é que isso significa? Que aqueles meninos que estão morrendo, eles nunca verão os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Uma nação abençoada é aquela que ele cresce, cria seus filhos, cresce e vê os seus netos. Depois que viu seus netos, criou seus netos, educou seus netos, cresceram, são cidadão da terra, pode morrer em paz. Você cumpriu o seu propósito.
Isso é uma nação abençoada. Quando você vê a geração jovem morrendo, aquilo é maldição. E geralmente essa maldição está associada a quê? Coração do filho rompido com o coração do pai. É ressentimento com pai e com mãe. Porque foi que Deus disse aqui em Malaquias 2,15, olha, Ele tornou os dois em um, para que deles nasça uma geração para Deus. Porque uma geração só nasce para Deus se pai e mãe forem unidos. Mas nós estamos vivendo uma geração de divórcio. Nós estamos vivendo uma geração que, se não divorcia, vive feito cão e gato. Como é que Deus pode habitar naquela casa? Veja, hoje só o que se tem é TDAH, TDAI, né? Assim, um monte de síndrome, todo menino com síndrome, não é não? Se você apertar um pouquinho, sai um negócio dali. Todo mundo é doente. Por quê? Ninguém está questionando isso. Por que essas crianças estão doentes? Papai e mamãe, só isso. Conserta papai e mamãe, seu menino fica saudável. O que está adoecendo os meninos são pais doentes. Não é as meninas, é pai. As crianças são... Gente, papai e mamãe doente, até o gato não presta. Não, vai para mim. Vai lá se não é. O gato é depressivo. Nunca viu isso, não? O pelo cai. Doente. Por que ele está doente? Porque a sua doença passa para ele. A doença do pai, a doença da mãe passa para o gato. Isso é muito forte. Imagine o seu filho, que vive dentro daquele ambiente adoecido e adoecedor. Aí vem um detalhe, não, vamos levar para o psicólogo, vamos levar para o terapeuta, vamos dar remédio que vai se curar, tá? E depois vai voltar para onde? Para o mesmo hospício. E vai ficar o quê? Doente de novo. Porque o que foi que o adoeceu foi o hospício que ele vive. De modo que, se eu quiser menino saudável, quem é que tem que ficar saudável? Papai e mamãe. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Vai matar teus meninos. Eu amo meu filho. Ama? Pois então ame a mãe dele. Não, mas aquela mulher é impossível. Pois então, vai ter filho doente. Porque ele só vai ser saudável se você amar a mãe dele. Como é que vai parar a delinquência? É isso aqui. A unção que converte o coração do pai a coração do filho. O que é que isso significa? A unção que pega um coração de pedra e começa a transformar num coração de carne que agora sente o que você sente. Esse coração agora não escuta o que você diz, escuta o que a tua alma clama. A maioria das comunicações nos fere porque a gente escuta o que foi falado. Não é o que não foi dito. E o que realmente comunica é o que não foi dito. Porque às vezes a gente não encontra a palavra para traduzir o que nós sentimos. Não traduz. De modo que, se nós não cuidarmos do papai e da mamãe, nós vamos continuar gerando aos montões gerações de delinquentes. Eles não serão descendência para Deus, serão descendência para o inferno. Desculpa se essa palavra é ruim, se essa palavra não é boa, mas é o que eu posso falar, é o que eu posso dizer. Se eu disser diferente, eu vou estar mentindo. Eu não posso agradar você porque eu gosto de você. É o que a palavra diz, é o que é a verdade que é. Então, se eu quiser transformar minha casa numa bênção, eu preciso me converter. Eu preciso deixar que Deus entre no meu coração e mude o meu coração de pedra. Ele precisa ser, de novo, um coração de carne que sente, que chora, que ama, que sofre. Ah, eu não quero mais sofrer. Queira sofrer. Faz parte. Eu não quero mais ter amigo porque amigo decepciona. Faz parte. A vida é assim. Se a gente está vivendo nesse mundo, tem que ser assim, não tem como ser diferente. Amém, gente? Então, eu só quero dizer para você
Vou encerrar por aqui, espero que tenha te abençoado. Só vou te dizer que Deus tem um desenho na cabeça dele acerca de como deve ser a nossa família. E eu vou dizer para você, é bom. É bom. Se você entender, papai, que você é Deus dentro da sua casa, meu amigo, é outro nível. É outro nível. Raciocina comigo. Tem aquele texto lá de Salmo 127, que o Senhor diz assim, ó, se o Senhor não guardar a casa, é em vão você colocar sentinela. Guardas, né? Não tem aquela motinha que passa por aqui, né? Não sei se tem lá na rua de você, mas por aqui tem, só para acordar a gente, mas tudo bem. Tá lá e o que é aquilo? Eles querem que seja um sentinela. O Senhor disse, é inútil colocar sentinela rodando na rua. Não, eu vou colocar cerca elétrica. Bote. Vou colocar câmera. Bote. Mas o que o Senhor está dizendo é, se o Senhor não guardar, todos os cuidados que você teve, está com som aí, irmão. Barulho. Se você não guardar, se o Senhor não guardar, todas as parafernálias que você comprou vai ser inútil. Eu preciso que Deus guarde. Aí ele diz mais, se o Senhor não guardar, aí ele diz, se o Senhor não edificar, em vão você contrata pedreiro. Veja, Deus está construindo uma coisa, certo? O que é que vem agora? Ele diz assim, ó, inútil te será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. O que é que Deus está falando aqui, ó? Presta atenção. O que é que Deus está falando? Ele está ensinando para você o que é você compreender que Deus é seu Pai. Eu cuido dos meus amados enquanto eles dormem. Imagine a cena da sua casa. Seu filho foi dormir de noite. Ele não está preocupado se a mensalidade do colégio atrasou. Ele não está preocupado se amanhã vai ter café da manhã. Ele não está preocupado. Simplesmente ele deita e dorme porque papai está em casa. E aí quando amanhece o dia, ele escova os dentes com aquela pasta sabor morango, sabor tutti-frutti. Aí vai lá, senta na mesa, e o que é que tem na mesa? O pãozinho, porque papai já foi, comprou, e mamãe já fez um cafezinho cheiroso, que tem leite e tudo. Ele se preocupou com aquilo? Não. Aí logo em seguida, ele vai precisar calçar o sapatinho, tomar banho, né, assim? Mas tem sabonete, tem shampoo, o sapatinho está ali, a meia está lá, a calça também. Ele se veste e vai para o colégio. O que Deus está dizendo é, eu cuido dos meus amados enquanto eles dormem. Agora imagine que Deus está dizendo, eu quero que em cada casa eu esteja lá. Como é que ele vai estar lá? Na figura do papai. O menino vai olhar e dizer, como Deus me ama. Porque ele olha para o pai e diz, Deus me ama. É fácil ele entender o que significa. Eu cuido dos meus amados enquanto ele... Eu entendo isso, porque eu vejo lá em casa todos os dias. Papai faz isso comigo. Como é que eu vou entender o Espírito Santo? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é auxiliador, ele é companheiro, ele consola. Quem tem essa figura? Mamãe. Ela traz doçura para a vida. Ela traz aconchego para a alma. E aí quando ele tem essa experiência com mamãe, e eu venho falar sobre o Espírito Santo, ele diz, eu sei o que é isso. Lá em casa tem alguém que é assim. De repente ela salta com uma palavra e diz, não vá hoje. E não vai não. Porque sabe que se fosse estrepa. Como que veio aquele negócio? Espírito Santo saltou. Ah, eu sei como é ser guiado pelo Espírito Santo. Porque eu tenho uma mãe lá em casa, a bicha é assim. De repente, ela diz, faz um pix para fulano. De carro de quê? Estou sabendo aqui que está faltando lá. E a tira e queda. Está faltando. Espírito Santo. É fácil eu entender o Espírito Santo quando eu vejo uma mãe que flui
como o Espírito Santo? Fácil. Dentro de casa eu entendo agora o que é o Pai, o que é o Espírito Santo, e eu entendo o que é um filho dentro de casa. Eu sei que o filho, ele tem um papel de honrar pai e mãe, né? Esse é o papel fundamental dos filhos. Veja, dentro desse ambiente, é fácil para o filho ter um coração de honra. Na verdade, um filho que se rebela dentro desse contexto, ele se sente a pior criatura do mundo. É até constrangedor se rebelar num ambiente desse, tão cercado de amor e de afeto, e de carinho e de cuidado, não é? E o que foi que você fez? Deus disse, agora sim, a sua casa parece com o céu. Agora deu certo. Isso era o que eu tinha em mente quando eu pensei em família. Então Jesus disse, Moisés deu carta de divórcio? Verdade. Mas é porque vocês não entenderam como era no princípio, como era o desenho, o que Deus tinha em mente. Por que Ele lançou esse fundamento, esse projeto? Como era o seu coração? Então, quando eu começo a compreender e eu começo a me alinhar com Deus nessas coisas, eu vou colher os resultados. Amém, gente? Então, desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe sua família e que essa nossa conversa te abençoe, aqueça seu coração, te traga esperança, te traga desejo de construir essa família que agrada a Deus, que glorifica a Deus, que os seus filhos sejam uma descendência de Deus.